O Dhamma do abençoado é exposto com perfeição, visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida o exame, que conduz para diante, para ser experimentado pelos sábios, por eles mesmos. Esse enunciado é um enunciado de fé no Dhamma. Ele também diz um pouco, né, sobre o que acontece, sobre o funcionamento do Dhamma e a forma como ele deve ser visto. Mas para as pessoas que não têm muito contato, né, não chega a falar sobre o que é o Dhamma. E é muito importante a gente ter essa percepção de que o Dhamma em si, ele foi o motivo do primeiro discurso após a iluminação do Buda, quando ele falou das 4 nobres verdades. Então, o Dhamma ele pode ser resumido no discurso, quando ele fala sobre as 4 nobres verdades. E essas 4 nobres verdades, eu lembro quando eu entrei em contato algumas vezes ao longo da minha vida com o budismo, e ela aparece, dependendo, né, de como a gente tenha contato, as 4 nobres verdades, elas, quando a gente fala sobre elas, parece ser um pouco seco, né? Parece que não tem aquela chamada espiritual tão forte, né? Às vezes, mesmo indo a algum local, falando sobre o Dhamma, né, existe uma abordagem que, no meu caso, por exemplo, ela não ficou tão clara, né? Depois que você recebe, né, de outras formas o Dhamma, ela vai se abrangendo mais, né? Mas por que isso? Eu acho que primeiro porque o enunciado, a primeira nobre verdade fala sobre o sofrimento, que existe o sofrimento, né? E quando as pessoas elas entram em contato, né, elas buscam a realidade espiritual, geralmente é para ter algum tipo de conforto, algum tipo de esperança. Então, quando entra de cara e fala que existe o sofrimento, né, então eu acho que às vezes isso é um choque. E como que essa verdade ela pode ser encarada de forma espiritual, né? Você falando que existe o sofrimento. O Buda ele enxergou que independente da abordagem que o ser humano ele faça, né, em relação à vida espiritual, né, em última análise, ele quer se ver livre do sofrimento. Mesmo que ele encare, né, que ele queira a verdade espiritual, independente do motivo, que seja por esperança, seja por algum motivo de alguma promessa, para se aliviar, né, e principalmente para se aliviar de alguma dor, né, independente de como essa filosofia espiritual chegue até ele, no final das contas, a pessoa ela quer um refrigério, ela quer um alívio, né, em relação a essas situações da vida, esses impasses, né? Porque quando o Buda ele fala no sofrimento, existe um termo em Pali que se chama dukkha, que ele é mais abrangente do que a nossa definição normal do sofrimento, né? O termo em Pali ele engloba qualquer nível de estresse, ansiedade, insegurança, sofrimento físico propriamente dito.
mas qualquer nível de insatisfação que atinja o ser humano, de alguma forma, é um motivo de estresse, é um motivo de tensão. E quando o Buda ele se refere ao sofrimento, ele se refere a todo tipo de sofrimento, né? E não apenas o sofrimento mais pungente, né? Uma dor mais forte, seja ela física ou até mesmo emocional, né? Que às vezes atinge a gente de uma forma muito mais grosseira, né? Muito mais forte. Então, o Buda, ele colocando dessa forma, ele tenta clarear na nossa mente que, independente da nossa insatisfação, né, independente da forma, aliás, como a gente gostaria de resolver as coisas que nos afligem, ele deixa bem claro que isso é um sofrimento, né, e que isso tem que ser visto nas suas mais diversas formas. E passando, né, para a segunda nobre verdade, ele diz que o sofrimento tem uma causa, né? E assim como a dor ela deve ser observada, ela não pode ser escondida, né? Que é uma coisa que acontece muito, né? Que algumas pessoas veem esse ensinamento de uma forma meio fatídica porque elas não encaram, né, de forma muito direta o sofrimento nas suas vidas. Só que a grande verdade é que existem muitas formas da gente camuflar esse sofrimento na nossa vida, né? E esse sofrimento, ele é camuflado com as mais diversas distrações, situações que a gente pode criar para que a gente possa suportar isso de uma maneira mais agradável. Porque se você não tem uma receita, um remédio para aliviar esse sofrimento de uma forma real, direta, você vai criando subterfúgios através da sua mente para conseguir lidar com ele no seu dia a dia, para que a gente possa ter uma vida que seja adaptável, né, a isso que nos atinge, né? Então, esse sofrimento ele tem uma causa, né? E essa causa, assim como o próprio sofrimento, ela também tem que ser vista. Isso é muito importante e é por isso que ele frisa aqui, né, que existe uma causa para esse sofrimento. E a causa, de uma maneira ampla também para esse sofrimento, ela se resume no desejo, se resume na raiva, na aversão e na ignorância. Essas são as causas do nosso sofrimento. E quando a gente enxerga isso a primeira vez, acredito que seja muito importante que a gente tenha uma mente aberta para a verdade, né? A verdade de como encarar, de como isso acontece na nossa vida. Porque se a gente precisa enxergar essa causa, se a gente se propõe a enxergar essa causa de alguma maneira, que a gente tenha, né, esse ânimo real de enxergar a verdade como ela é, né? Então, o Buda fala também, de outras maneiras, de outras formas, né, que o desejo, por exemplo, é uma das causas básicas do sofrimento, né, que é uma dessas 3 causas primárias que eu falei. E quando você encara que o desejo é uma das causas do sofrimento, é muito importante que a gente tenha um critério
de como colocar, de como acontece esse mecanismo dentro da nossa vida. Né? O mecanismo do desejo, porque ele é um mecanismo que não é um mecanismo superficial. Então, existem formas, por exemplo, da mente pegar o ensinamento do Buda e falar que o desejo, por exemplo, ele pode ser ele pode ser incorporado à nossa vida de algumas maneiras. Mas se a gente quer realmente entender como funciona, é necessário que a gente ouça, né, os ensinamentos do Buda. O Buda ele dá formas, né, da gente encarar, né, isso de uma maneira verdadeira, sem que a gente consiga, aliás, a gente conseguindo permanecer mentalmente estável, mentalmente feliz, porque quando a gente fala que, por exemplo, o desejo é uma das causas da infelicidade, a gente pensa, não, mas como abolir o desejo se tem tantas coisas, tem tantas formas, né, da gente exercer o nosso desejo, e formas até saudáveis, né, quando você quer o bem de alguém, por exemplo. Então, não é uma coisa, a princípio, que seja tão fácil de deduzir, né, como exercer, como a gente lidar com esse desejo no nosso dia a dia. Né? Então, existem desejos que eles realmente, quando a gente... objetos de desejo que, quando a gente consegue, eles nos fazem mal. Outros objetos de desejo, a princípio, eles não fazem mal. Então, é necessário que a gente tenha uma orientação em relação a esses objetos de desejo e quais deles, a princípio, podem ser utilizados para que a gente, de uma maneira saudável, possa ser conduzido nessa trilha espiritual. Né? Porque quando a gente fala do sofrimento e que a gente quer... o Buda ele coloca que existe, né, que é a terceira nobre verdade, um fim para esse sofrimento, a gente pode encarar esses ensinamentos de uma forma muito ampla. E quando o Buda coloca dessa maneira, é para dar um norte no caminho, né? Que existe o sofrimento realmente, existe uma causa, mas também existe um fim para esse sofrimento. Só que essas verdades, elas são um norte. Existe uma gama de experiências, de aprendizados, né, muito grandes quando a gente se dá conta de que essa visão é importante e de que essa visão ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. Né? Quando a gente enxerga, quando a gente vê que isso de alguma maneira faz algum sentido, né, que a princípio intelectualmente esse ensinamento ele faz sentido, né, de que isso acontece na nossa vida, né, essas situações que são indesejáveis de alguma maneira, que isso é repetido, que não há segurança e que existem situações inevitáveis de sofrimento. Então a gente começa a pensar, né, em como lidar com isso de uma maneira mais efetiva e que é possível dar um fim a isso tudo. Olhando dessa forma, a gente se pergunta como seria isso na prática. E essa essa pergunta, ela é esclarecida na quarta nobre verdade, que é o caminho para chegar ao final do sofrimento. Esse caminho, ele se chama o nobre caminho óptico. E nesse nobre caminho, o Buda, ele coloca de uma forma mais prática, e aí se abre um leque muito grande de atitude em relação à vida,
da forma, das mais diversas maneiras de como a gente encara, né, a vida, de como é a vida, da nossa relação com tudo que permeia a nossa vida, a nossa relação social, a nossa relação com o mundo e com as diversas formas de vida, né? Então, aí é que se abre um leque de, de entendimento e principalmente de prática em relação a como se desenvolver nesse caminho. Porque o caminho budista, ele tem uma forma que é um pouco específica de como trilhar um caminho espiritual, né? O caminho espiritual dentro do budismo, ele não funciona de uma forma em que você tem verdades que você deve acreditar, né, que você tem que se entregar de uma maneira em que você mesmo não possa comprovar essas verdades por você mesmo. O budismo, ele não exige isso da gente. O budismo, ele exige apenas um tanto, né, de fé inicial, o de tentar enxergar os ensinamentos com uma certa abertura mental, para que a gente possa iniciar a nossa prática, né? Não existe dentro do budismo uma coisa de você simplesmente aceitar e de uma forma até meio lúdica você conseguir uma graça, que você simplesmente se abrindo para aquela verdade, as coisas vão acontecer, né? Não é que isso não seja uma verdade dentro do budismo. Quando você se abre dessa maneira e tem fé, você facilita, né, a sua prática, de modo que você possa evoluir dentro da cena espiritual, mas deixando de uma forma mais clara que tudo depende da própria pessoa, né? Isso não depende porque às vezes a propensão psicológica da pessoa não dá margem para que ela tenha um devaneio e possa se entregar e as coisas, né, acontecer como que, né, de uma hora para outra pela propensão de fé que a pessoa já carrega com ela. Mas e as pessoas que não têm esse tipo de propensão psicológica essa abertura tão grande à fé? Elas não podem trilhar um caminho espiritual, por exemplo? Então o budismo ele não propaga isso, né? Ele também não propaga que existem... ele deixa bem claro também que existe um caminho mais eficaz para que a gente espiritualmente possa se desenvolver, né? Então é um caminho que a pessoa ela pode, dependendo da forma, existem, claro, né, condições que, se a pessoa ela já predispõe, facilitam, mas sempre deixando claro que ela pode se desenvolver, ela pode praticar, né? ela pode modificar, né, a forma como ela encara certos conceitos da vida e desenvolver a sabedoria, né? Dentro do budismo, a sabedoria ela espiritualmente falando, uma das formas mais elevadas de você exercer a sua espiritualidade, né? E essa sabedoria, lógico, não é uma sabedoria meramente, ela não tem a ver com a sabedoria intelectual, com você intelectualmente ser desenvolvido, ter cultura ou ser inteligente. Essa sabedoria, ela está relacionada com as 4 nobres verdades, né? O quanto você incorpora de uma maneira prática e que você possa ver por você mesmo a verdade
né, embutida nesse ensinamento primordial do Buda. Mas é um caminho que ele pode, deve e tem que ser percorrido por nós mesmos, né? Isso não quer dizer, como aquele próprio enunciado inicial, né, diz que não pode ser no aqui e agora. Pode ser, sim, no aqui e agora, que você colha frutos, né, e a gente sempre colhe frutos da nossa prática espiritual, se ela for bem conduzida, bem orientada, se ela for feita com perseverança, né, se ela for feita de uma forma sábia, sempre tentando organizar os ensinamentos da nossa mente, para que a gente possa usar o nosso tempo, para que a gente possa praticar de uma maneira mais efetiva. Então, o caminho espiritual dentro do budismo, ele está muito relacionado com essa prática, né? É lógico que existem linhagens budistas que têm uma ligação também muito forte com a fé, de que as coisas acontecem não apenas em função da prática, mas eu acho que é importante frisar que o budismo primitivo, né, o budismo mais antigo de que a gente tem contato, ele enfatiza muito a prática, né, para que a gente possa ter evolução espiritual, né? Essa prática, ela não exclui que a gente tenha fé, que a gente tenha nada disso, né, que a gente encontra em outros caminhos espirituais. Mas é que a prática, ela está muito relacionada com a forma como a gente traz os ensinamentos para o nosso dia a dia. Né? É uma forma em que a gente tenta utilizar o máximo de sabedoria para mesclar esses ensinamentos com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, né, diária, de forma que a gente possa utilizar esses momentos, né, de uma maneira útil para se desenvolver espiritualmente. Então, eu acho que de uma forma sucinta, eu acho que as 4 nobres verdades, dentro do desenvolvimento espiritual, né, elas funcionam dessa forma, uma forma mais orientada, em que o Buda coloca, né, de uma maneira muito prática, como os ensinamentos devem ser trazidos para a nossa vida. Se tiver alguma pergunta, senão a gente encerra.